Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de eletrodinâmica. Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos aprender sobre a carga elétrica, então bora lá! Então, rapaziada, nós vamos começar o nosso módulo analisando quais são as grandezas físicas envolvidas aqui na eletrodinâmica. Nessa primeira aula nós vamos analisar o tempo, é claro, para ver como os experimentos vão se desenvolver ao longo de um tempo, como que o circuito vai se comportar. A carga elétrica, que é uma grandeza que a gente vai dar ênfase nesse primeiro momento, a corrente elétrica, que vai ser num segundo momento da aula, e a voltagem, que a gente vai analisar de forma conceitual. A voltagem, que pode ser chamada também de diferença de potencial, ou também pode ser chamada de tensão. São nomes que são muito comuns, inclusive aparecem na prova do Enem. Primeira coisa que a gente vai ver é qual vai ser a letra que vai ser utilizada na fórmula para simbolizar cada uma dessas grandezas físicas. O tempo ele é simbolizado por ΔT, beleza? O intervalo de tempo. A carga elétrica a gente vai utilizar a letra Q, que tem a ver com quantum, tá? Quantidade de carga elétrica. Então pensa desse jeito. A corrente elétrica é uma letra que não é tão intuitiva. A gente vai usar a letra I. I minúsculo, que vai simbolizar para nós a corrente elétrica. E por último, a voltagem, a gente vai utilizar a letra U. Lembrando que voltagem pode ser diferença de potencial ou também a tensão. Se você precisa saber, é muito importante. Tranquilo? O que eu quero que vocês pensem? Imagina que todos os objetos são feitos de átomos, tá? O que constitui todos os objetos que existem são os átomos. E dentro desses átomos existem cargas elétricas ali. Existem os prótons, que estão no núcleo e são positivos. Então, próton começa com P de positivo. Tudo bem? E ao redor desse átomo, numa região chamada de eletrosfera, a gente tem os elétrons, que são negativos. Então, eu fiz um desenho aqui bem simples para você analisar. Em azul, a gente tem ali no meio os prótons, que eu vou representar, a notação que eu vou usar para prótons vai ser P+. A gente tem também, ali no núcleo, aqui no meio, tá? No núcleo, os nêutrons zero, que não são importantes para nós aqui na eletrodinâmica, porque eles não têm carga, a carga elétrica deles é neutra. E por fim, ao redor aqui, com uma liberdade muito maior, a gente tem os elétrons, que eu vou representar por essa notação, E-. Tudo bem? Então não se esqueçam, gente. Os elétrons, eles estão aqui ao redor do átomo. Significa que eles estão ali se movimentando, eles são muito mais leves do que os prótons e por isso eles podem ser trocados entre átomos. É possível fazer ligações químicas entre átomos. Ou quando a gente considera um átomo de um metal, por exemplo, a gente consegue formar uma coisa chamada de nuvem eletrônica, que é o que possibilita a construção de uma carga elétrica. Quando a gente atrita, por exemplo, um balão no cabelo, a gente tem a troca de elétrons entre os átomos daqueles dois materiais, balão e cabelo. Tranquilão? Então, isso você tem que ter em mente. Tem que ter em mente que no átomo estão os prótons e elétrons e eles podem ser trocados entre átomos. Tranquilo? Agora a gente vai analisar de uma forma mais macroscópica. Imagina um objeto. Imagina que eu peguei um pedaço de um determinado objeto e a gente vai analisar a quantidade total, tá? Agora a gente não vai mais ver no nível atômico, a gente vai ver a quantidade total no objeto de prótons e elétrons. Lembra que os prótons são positivos? Então a notação que eu vou usar para os prótons vai ser um maisinho. Então aqui em azul, esses mais são os prótons. E os menos que eu coloquei ali são os elétrons. Então, dá uma olhada ali, quantos elétrons tem ao todo nesse objeto? Ao todo a gente tem 16 elétrons, que são os menuzinhos vermelhos. E prótons são 5.
O que você precisa saber identificar nesse conteúdo é a diferença entre os prótons e elétrons. Aqui você concorda comigo que a gente tem 11 prótons a mais? Desculpa, 11 elétrons a mais? A gente tem 11 elétrons a mais. A gente diz que tem 11 elétrons em excesso. Se fosse ao contrário, se tivesse mais próton, se tivesse 16 prótons e apenas 5 elétrons, como que a gente diria? A gente diria que tem 11 elétrons em falta, tá? A gente sempre vai dizer considerando a quantidade de elétrons. Se tem elétrons a mais, a gente diz que os elétrons estão em excesso. Se tem mais próton, a gente não fala que tem próton em excesso, a gente fala que tem elétrons em falta. Tá? Isso é muito importante e aparece nos exercícios. Então, aqui eu calculei, depois a gente vai retomar essa parte aqui, onde a gente calcula o N. Mas primeiro vamos entender o que é esse N aqui. E para isso, vamos lá para a fórmula. Tá? Aqui a gente calcula ela, essa letra Q significa carga resultante. A gente calcula fazendo a multiplicação entre duas coisas. O N, que não é o nêutron, tá? Não confunda não, gente. Isso aqui não vai ser usado em fórmula. O N é o número de elétrons em excesso ou falta, tá? Escrevi aqui para você. A gente sempre vai fazer, para calcular o valor do N, a gente sempre vai fazer prótons, quantidade que tem de prótons, menos a quantidade que tem de elétrons. Note que para calcular a carga, eu tive que anteriormente encontrar quanto vale esse N. Quanto vale a diferença entre os prótons e elétrons. Então, contei e apliquei aqui, ó. Se eu tenho 5 prótons, menos a quantidade de elétrons, que são 16, deu menos 11. Tudo bem? E esse valor eu vou levar para dentro da fórmula Q igual a N vezes Z. Coloquei aqui, ó, menos 11. Está no lugar do N, o menos 11. E o que é esse E aqui? Esse E se chama carga elétrica elementar. Carga elétrica elementar porque é a carga de um único elétron. Foi feita uma experiência onde um físico encontrou exatamente o valor da carga de um único elétron sozinho. Você acha que é uma carga grande ou pequena? O elétron é uma coisa muito, muito pequena, então tem que ser um valor pequeno. E esse valor aqui, ó. Ele descobriu que a carga elementar ela é igual aproximadamente a 1,6 vezes 10 na menos 19. Isso aqui, rapaziada, é uma constante. Isso aqui é um valor fixo. A gente sempre vai usar esse valor. Então, fica esperto. 1,6 vezes 10 menos 19 é um valor que sempre vai entrar aqui no lugar do E. Tá bom? Tem professor que gosta de colocar mais ou menos aqui. Eu não gosto. Eu gosto de colocar esse sinal aqui no cálculo do N. Que daí a gente tem um pouco mais intuitivo como calcular. Tá bom? Bem tranquilo. Vamos aplicar agora essa fórmula aqui, então, nesse desenho. Primeiro de tudo, você tem que calcular o valor do N, né? Alguns exercícios vão te falar já o valor do N pronto. Ele vai falar assim, ó. Ah, tem 3 milhões de elétrons em falta. Então, você já sabe que o valor do N é 3 milhões, tá bom? E daí você não vai colocar negativo não, porque são elétrons em falta. Tá faltando elétron, significa que tem mais próton, né? E se tem mais próton, concorda comigo que vai dar positivo? Então vamos lá, vamos resolver. Então, primeira coisa, calculei aqui o valor do N, substituí, e também vou substituir no lugar do E o valor da carga elementar, que é esse valor fixo aqui. Agora, o que você vai fazer sempre? Sempre vai fazer a multiplicação dos dois números aqui. A base 10, ela só se relaciona com outra base 10. Como só tem essa, a gente vai repetir ela aqui embaixo. E vai fazer a multiplicação aqui. Feita a multiplicação, eu encontrei menos 17,6. Tranquilão? A partir disso, esse valor poderia estar em uma das respostas.
Se fosse uma questão do Enem, por exemplo, já poderia estar assim em uma das respostas. Mas normalmente a gente passa para notação científica esse valor. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a vírgula e vai passar para que fique apenas uma casa antes da vírgula. A gente vai trazer essa vírgula para cá. E como a gente vai movimentar uma casa, a gente vai transformar esse número aqui vezes 10 na 1, porque pulou uma casa. Tranquilão? E o 10 menos 19 a gente não usou ainda, então eu repeti. Agora, para finalizar a notação científica, a gente vai juntar as duas bases 10. Como é que junta a base 10? Você repete a base e relaciona os expoentes. Quanto que dá 1 menos 19? Dá menos 18, que está aqui. Beleza? E não se esqueça, isso é muito importante. A unidade de medida de carga é sempre Coulomb. Antes de acabar, bora revisar rapidão? Então, a carga resultante ela é dada pela diferença entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons que existe num corpo. Para calcular o valor numérico dela em coulombs, a gente vai fazer o número de elétrons em excesso ou falta vezes o valor de um único elétron, que a gente tem aqui 1,6 vezes 10 a menos 19. Da onde que vem essa diferença entre os prótons e elétrons? Vem de um processo chamado de eletrização, onde um átomo vai perder elétrons. Só que a gente analisa do ponto de vista macroscópico, vendo um corpo só. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade vendo a influência da carga elétrica em uma corrente. E isso só é possível porque uma bateria, ou pilha, ou a tomada vão fornecer uma determinada voltagem para o circuito. Eu agradeço muito você ter assistido essa aula e eu espero que você continue clicando aí no card aí em cima e indo para a nossa próxima aula do módulo. Valeu e até a próxima!